Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um evento Fenaló. Meu nome é Vinícius Marques e eu sou o CEO da EasyJur. A EasyJur é uma plataforma para orquestração ágil de demandas jurídicas para contencioso e consultivo. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre controladoria, pessoas, tecnologia e gestão. E para isso, estamos aqui hoje com a Samantha Albini, que é proprietária da consultoria Radar Gestão. Queria te agradecer, Samantha, pela sua participação e gostaria de te deixar à vontade para se apresentar aqui para todo o pessoal que está aqui com a gente hoje. Obrigada, Vinícius. Agradeço o convite para participar desse painel tão importante. Afinal de contas, gestão é um dos fatores chaves de sucesso da advocacia, juntamente com a tecnologia. Eu costumo dizer que o fator-chave de sucesso verdadeiro é a gestão tecnológica. Então, estamos aqui no caminho certo, tratando desse assunto e trazendo o tema tão pertinente para todos os que estão nos assistindo. Como o Vinícius disse, eu sou a Samantha Albini, sou advogada, mas sou consultora especialista em gestão de negócios jurídicos e diretora da Radar Gestão para Advogados. E vamos falar um pouco sobre controladoria, tecnologia e outras dicas importantes para vocês. Isso daí. Bom, Samantha, já iniciando aqui, vamos já para o que realmente interessa, né? A gente, aqui na EasyJur, a gente é uma plataforma, como eu disse, né, de solução para orquestrar as demandas jurídicas. E a gente não poderia deixar de falar em orquestração de demandas jurídicas sem falar da controladoria jurídica, né? Para você, queria que você falasse um pouquinho mais do que é a controladoria jurídica aí para quem está ouvindo a gente. Claro, vamos lá. A controladoria jurídica, pessoal, é um termo que nasceu lá dos Estados Unidos, do famoso paralegal, paralegal, de lá, traduzido aqui para paralegal, mas que já teve outros nomes nos escritórios e departamentos jurídicos aí, como setor de suporte, secretaria jurídica, ou, enfim, vários outros similares. E o que aconteceu? Nós tivemos essa origem do paralegal, mas nós inovamos e aprimoramos a ferramenta para criar aqui no Brasil a ideia de controladoria jurídica enquanto um setor responsável por toda a gestão jurídica, ou seja, por tudo aquilo que é administrativo, mas que tem um fundo jurídico, que requer um conhecimento jurídico, principalmente processual. Então, eu costumo dizer que a controladoria jurídica ela tem 4 grandes funções. A primeira é a que geralmente todo mundo conhece, que é dar um suporte administrativo, jurídico, amplo para os advogados, para o setor jurídico. Então, fazendo todos os cadastros, gestão de publicações, elaboração e gestão de guias de custas, protocolos, acompanhamentos, relatórios e por aí vai. Então, isso todo mundo conhece um pouquinho sobre esse papel da controladoria, mas ela tem 3 outros muito importantes. E em um deles está justamente, por exemplo, esse espaço que o EasyJur, que os softwares de gestão têm, que é a administração do software de gestão. Desde a escolha do sistema, passando por configuração, parametrização, por criar um padrão de alimentação do sistema, por dar treinamento do sistema, inclusive internamente para os demais colaboradores. Então, a controladoria tem que conhecer a fundo o software de gestão do escritório, né? E aí, os outros 2 papéis dela são na gestão da qualidade, no que se refere a fazer cumprir as regras de um manual de fluxos e procedimentos, e quando não cumpridas, lançar não conformidades e aplicar eventuais sanções. E ainda, por fim, atuar como uma espécie de centro de inteligência jurídica, com um pouco de jurimetria, né, que é gerada também pelo software de gestão. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa nossa conversa? Que controladoria jurídica não trabalha sozinha, ela necessita do que eu chamo tríade da gestão de serviços. É a controladoria, mas também é um software de gestão e um manual de fluxos e procedimentos escrito, único, centralizando todas as regras, rotinas, fluxos e procedimentos. Então, essa importância
que o Vinícius está aí falando, de ter um software como o EasyJur, que orquestra todas as atividades jurídicas, desde lá do início, pensando num CRM, na parte toda de prospecção de clientes, passando por toda a gestão de serviços e tendo áreas específicas para a gestão do contencioso, separado do consultivo, do extrajudicial e todas as demais decorrências. Isso aí é fundamental para o bom desempenho da controladoria, Vinícius. Bacana. Aproveitando até o gancho, né, que você comentou aí do CRM, né? Eu vou até compartilhar a tela aqui agora, aqui do EasyJur. E a gente tem aqui um módulo chamado Novos Negócios, que a gente determina também como Legal CRM. Ele é baseado em metodologia ágil, em Kanban, e permite fazer a gestão à vista das oportunidades de novos contratos de honorário, né? Então, a gente pensa no EasyJur como um orquestrador desde a recepção de um potencial cliente, que a gente chama de lead ou prospect, né? Que não é algo muito disseminado e popular ainda na área da advocacia, apesar de já ser muito utilizado nas empresas de tecnologia. Aqui na EasyJur mesmo, a gente já utiliza esse tipo de solução há bastante tempo. E, inclusive, dentro da metodologia do Legal CRM, é totalmente integrada com a estrutura de workflow, também baseada em metodologia ágil, denominada como Scrum, ou inspirada em Scrum, nossa estrutura de workflow. E isso permite que a gente entregue para o gestor, né, para o controller, inclusive, também, como você mesmo citou, a controladoria, eu acho que é o pulmão que oxigena ali o core do escritório de advocacia, principalmente quando a gente está falando de contencioso, né? E o controller, a gente vê ele aqui durante o período de implantação, quando a gente vai fazer a transferência de conhecimento da plataforma, de usabilidade, da metodologia EasyJur, tá? Como um key user durante esse processo, né? E a gente fala que é 50-50, depende 50% do escritório, do envolvimento, do engajamento, na hora de fazer uma implantação bem sucedida, quanto também da gente de fazer a correta transferência disso. E, ao final, a gente acaba entregando um painel que a gente chama de dashboard com KPIs inteligentes, que, a partir dessa dashboard, é possível entender como que está a operação do escritório de uma forma completamente 360 graus, inclusive olhando para a controladoria. Então, que é até o top-down nosso aqui, né? É a parte das atividades, dos prazos, das audiências, né? Para quando o gestor ou o próprio usuário mesmo, como um advogado associado, ou o próprio controller, né? Ele acessa a plataforma trazendo essas informações aqui que vem ali do core da controladoria, né? E acrescentando, né, é claro que esse painel ele é disponível de acordo com o nível de acesso do usuário, do profissional, de acordo com a hierarquia dele dentro da estrutura organizacional do escritório de advocacia, né? Então, ele vai trazer os indicadores também a partir da gamificação, que é possível atribuir uma pontuação para as atividades de acordo com o contexto daquele procedimento. Como você mesma falou, né, Samantha? Documentar os procedimentos, ter isso claro para que todos saibam qual é o procedimento, qual é o padrão que precisa ser seguido para que as coisas aconteçam de acordo com o esperado, né? Dentro do EasyJur é possível documentar esses processos, esses procedimentos e deixar isso às claras, né? Inclusive quando vai trazer um novo profissional para o escritório para facilitar o próprio onboarding desse novo profissional, né? E esses indicadores, eles vão trazer ali uma possibilidade para que o gestor do escritório, os sócios do escritório, eles tenham uma tomada de decisão muito mais balizada e baseada em dados, tornando a gestão do escritório muito mais data-driven. E para isso é, sem dúvida, indispensável a controladoria, que vai suportar, né, a base de dados fidedigna para que se confie nos dados, né? E para você, uma solução como o EasyJur, tão abrangente, que integra, tão mais sofisticada, né? Você acha que a controladoria jurídica, uma solução como o EasyJur, também pode ser implantada em pequenos escritórios de advocacia? Claro, claro. Inclusive, nós preconizamos cada vez mais
que os escritórios, mesmo desde quando sociedade individuais, unipessoais, possam realmente se enxergar como uma empresa e adotar essa gestão profissional. E como eu falei, em qualquer escritório, em qualquer advocacia, mesmo que pequena, mesmo que micro, nós temos que ter uma tríade de gestão para os serviços. Então, ter um bom sistema, ter uma controladoria e ter um manual. Veja, eu sou pequenininho, eu estou começando, eu vou buscar, por exemplo, né, Vinícius, um plano lá do sistema que eu possa pagar, ou que inicialmente seja gratuito, que eu sei que o EasyJur, inclusive, tem vários planos, etc., entre, né, outras possibilidades aí. Eu sou pequenininho, ainda não posso implantar uma controladoria enquanto um setor com várias pessoas. Eu contrato uma pessoa para ser meu controller, mesmo que seja part-time controller, meio período, por exemplo. Eu posso, inclusive, contratar um controller remoto que atue para mim, meio período ou algumas horas por dia, enquanto eu ainda não posso ter, por exemplo, um colaborador interno, né? Eu ainda não vou fazer um manual de procedimentos robusto, gigantesco, mas eu começo a escrever, sim, algumas regras, algumas políticas, né? Algo sobre a nossa essência, nossa forma de trabalhar, nosso jeito de advogar, e, enfim, eu vou desde o início trabalhando tudo isso, porque daí é mais fácil. Quando eu converso, sabe, Vinícius, com alguns sócios do escritório que já têm anos e anos, eles me dizem muito, eles me passam muito esse feedback, me dizem, puxa vida, se eu tivesse começado assim, hoje eu já estaria longe, eu já teria explorado muitas oportunidades. Então, sim, inclusive para os pequenos. E pensando exatamente nisso, né, Samantha, a gente vê também o advogado autônomo como um business. O negócio dele é uma empresa. Entretanto, ainda é uma empresa de uma pessoa só. Mas no final do dia continua sendo uma empresa. Então a gente traz um olhar muito mais de business para o escritório, de profissionalizar a gestão do escritório, seja para um advogado autônomo ou para uma banca com 100, 500, 1.000 advogados. E exatamente a gente criou aqui diversos planos, né? Que ele vai trazer ali a possibilidade de ter ferramentas mais ou menos sofisticadas, como inteligência artificial, legal design agora também, né? A depender da estrutura do escritório. Mas a gente tem aqui o plano convênio, que é um plano totalmente gratuito. A gente tem mais de 60.000 advogados no Brasil todo utilizando a versão do convênio. E à medida com que ele já consegue ter uma ferramenta tão sofisticada, tão tecnológica como é o EasyJur, friendly, né, fácil, a usabilidade é muito intuitiva, e ele pode começar grátis, né, sem pagar nada. À medida que ele vai evoluindo e vai aumentando a necessidade de alguns recursos ou aumentando a volumetria, ele, de uma maneira muito mais flat, mais natural, ele vai avançar para o plano premium, que vai ter uma volumetria maior, e assim sucessivamente aqui entre os outros perfis que a gente acaba disponibilizando para os nossos clientes, né? Mas essa missão de ter uma versão gratuita é muito mais para empoderar o pequeno escritório, o pequeno advogado, com uma solução de ponta como é o EasyJur, e acompanhar ele à medida que ele vai crescendo e precisando de novas ferramentas. E até mesmo isso, eu acho que é muito importante nessa Samantha, na hora de escolher uma plataforma, uma solução, seja para implantar a metodologia de controladoria. O EasyJur tem muito esse viés de ter ali toda uma estrutura tecnológica, inteligência de negócio para orquestrar essa controladoria, mas pensar numa solução que daqui 1 ano, 2 anos, você não vai precisar fazer uma migração ou trocar de sistema, porque não é trivial, né? Como que você vê esses indicadores, né, as premissas para levar em consideração na hora de escolher uma solução para o escritório de advocacia, por exemplo? Primeiro eu digo assim, olha, se eu estou começando com um escritório, mesmo que pequeno, né? Se eu não tenho condições de investir em tecnologia, eu vou ser bem sincera, é melhor você repensar o seu projeto aí de negócio. Por quê? Porque nós temos, no caso de qualquer atividade empreendedora, que investir nos chamados fatores chaves de sucesso. E os fatores chaves de sucesso da advocacia, eu venho preconizando, são 2. De um lado, a gestão tecnológica, indissociáveis, né? De outro, as pessoas, em todos os âmbitos, né? Eu mesmo, sócia do escritório, eu mesma sócia, a minha equipe, mas o meu cliente, os demais stakeholders, todas as pessoas, os relacionamentos.
Então, eu tenho que investir nisso. Não é só dinheiro, é dinheiro também, mas é investir tempo, energia, reservar agenda para isso, né? Então, assim, eu vejo como fundamental hoje, enquanto diferencial, buscar um software que me auxilie como uma solução mais completa possível de gestão. É isso que eu achei interessante no EasyJur, porque o EasyJur, ele não apenas possibilita que eu cadastre lá meus clientes, meus processos, mas ele traz toda uma parte que começa lá com uma gestão estratégica, tem uma área específica lá para marketing, né? E eles ainda estão, eu sei, desenvolvendo aí várias outras ferramentas, né, Vinícius, para tornar o sistema cada vez mais completo. Agora, os pontos altos hoje dos sistemas, na minha opinião, tem de ser automação, nível de automação com 2 principais pontos: workflow e gerador de documentos. Eu acho que isso hoje, a gente não pode mais fugir, a gente precisa automatizar. Então, workflow e gerador de documentos são pontos altos. E o terceiro, aí os relatórios. E aí vai entrar relatório interno para o escritório, relatório para o cliente, quer dizer, relatório é o que mostra, no fim das contas, o nosso resultado, o nosso desempenho. Sim. Então, esses pontos devem ser muito considerados na hora da escolha de um sistema. Bacana. Pensando exatamente, né, nesses pilares fundamentais na hora de uma tomada de decisão, aqui no EasyJur, por exemplo, o módulo que a gente chama de movimentações, né, que é a controladoria jurídica, a gente tem diversos robôs que capturam as informações, tanto em ter o teor da intimação eletrônica daqueles tribunais que não publicam mais no diário, inclusive capturando os documentos, como um acordo, uma ementa, uma sentença, e extraindo o conteúdo desses documentos e aplicando uma camada de inteligência artificial, de machine learning, para classificar aquela movimentação, se é um prazo de 5 dias, de 30 dias, já integrado com a estrutura de workflow. E ainda assim, né, tem o módulo, inclusive, aqui do Legal Analytics, porque, como a gente estava falando, né, você pega um pequeno escritório, se ele já começa com uma solução como o EasyJur, ao longo do tempo, ele vai criando uma base de dados que aquilo é muito rico, pode ser muito bem aproveitado para que ele consiga fazer um mapeamento de viés de julgado a partir da própria base dele, quais são as teses que ele mais utiliza, as teses vencedoras, qual é o tipo de assunto que ele mais tem uma performance melhor, e é exatamente isso que a gente tem aqui no EasyJur, um módulo chamado Legal Analytics, que vem ali, né, da metodologia também mais inovadora do Visual Law, né, que acaba trazendo aqui a possibilidade de trazer indicadores muito mais visuais com base nos dados, na própria carteira de processos do advogado, do próprio escritório. Então, se ele começa, mesmo que pequeno, já utilizando uma ferramenta que consolide esses dados e que consiga tratar isso de uma maneira inteligente, ele consegue absorver, extrair valor disso, né? E agregar isso na advocacia dele e capturar valor de mercado com isso. E aí, um outro ponto que você comentou também é a parte aqui do consultivo. Então, o EasyJur, ele tem um módulo somente para trabalhar com a gestão de processos consultivos, muito baseado também na estrutura de Kanban, trazendo a possibilidade da gestão à vista, mais uma vez, né? Integrado com toda a estrutura de workflow. Né? E além disso, você comentou também a parte de documentos, né? O EasyJur, ele tem um módulo aqui de documentos em geral, que é um editor muito parecido com o Word, tá? Você pode criar templates padronizados desses documentos, entendeu? E automatizar a geração desses documentos como contratos, petições, procurações, declarações de qualquer tipo. E agora, inclusive, a gente está aqui com o pré-lançamento de um plano que chama o Growth Plus, que ele traz uma ferramenta inédita na América Latina, que é o Legal Design. Ele está até em modo beta, que a gente desenvolveu aqui mais de 50 templates utilizando as técnicas de Legal Design para facilitar o engajamento e adesão e utilização da ferramenta. Com isso, a gente desenvolveu aqui um editor visual baseado em Legal Design, para facilitar a criação desses documentos no dia a dia, para horizontalizar muito a comunicação e quebrar um pouquinho o juridiquês, né? Quando a gente vai para fora do Brasil, né, que é um ordenamento jurídico como law, nos Estados Unidos, por exemplo, né, se prega que você escreva o menos possível
né? E o que você escrever, você tem que sustentar oralmente, né? E aqui no Brasil, a gente vê as petições muito extensas, com muitos termos, né? Palavras originadas ainda do latim, né? Que uma pessoa leiga não consegue interpretar muito bem o que aquele documento quer dizer. E o legal design ele acaba trazendo essa possibilidade, né, de utilizar elementos muito mais visuais, como imagens, vídeos, QR codes, links, infográficos, e é uma ferramenta já integrada dentro da própria plataforma do Exijur, né? E é o que a gente tem feito, é o nosso DNA, é ditar essa inovação, a tendência para onde o jurídico 4.0 está indo, né? Bom, a gente está chegando aí ao final, né, do nosso painel, foi muito rápido, né, Samantha? Queria aí te agradecer mais uma vez e deixar aí aberto para você comentar um pouquinho mais aí como que você está vendo aí a implementação, não somente da controladoria, como uma técnica de gestão, mas também de ferramentas como o legal design, como esse movimento que a gente aqui na Exijur tem feito. Como é que você está vendo aí o ecossistema de inovação na área jurídica? Vinícius, de fato, inteligência artificial, tecnologia, visual law e todas as outras tendências aí vêm para realmente promover a maior revolução que a advocacia já teve e talvez que tenha em toda a sua história. Eu tenho dito que nesse momento nós estamos escrevendo a história. Advogados que virão daqui 10, 15 anos vão olhar para trás e vão percorrer um caminho que nós desbravamos, porque nós estamos fazendo parte dessa mudança da advocacia. Então, eu penso que advogados e escritórios têm agora a missão de atualizar a sua advocacia, né? De ser mais flexíveis, de buscar um olhar mais inovador, aderir à tecnologia e à gestão e realmente conduzir sua advocacia por esse novo caminho para justamente ter sustentabilidade e sucesso aí no médio e no longo prazos. Muito bom ver um sistema como o Exijur, que está trazendo essas novidades, que está antenado, de fato, com as inovações. Então, creio que é esse mesmo caminho, e vamos lá, contem sempre conosco, comigo, com o Vinícius, né, Vinícius? E com outras pessoas que estão justamente buscando trazer para todos vocês o que há de melhor em gestão e tecnologia. Bacana. Bom, queria deixar o convite aí também para todo mundo que está ouvindo a gente, que não sabe por onde começar a implantar uma controladoria jurídica, pode falar com a Samantha da Radar também, a equipe dela é muito bem preparada para realizar essa virada, eu acho que primeiro de mindset, de pensamento, né, para trazer, para unir, né, tecnologia com pessoas e gestão, né, e a Samantha ali muito bem ali, muita qualidade o trabalho de consultoria dela para ajudar quem quer instalar aí uma área de controladoria. E um convite também para conhecer o Exijur. O Exijur hoje a gente atende desde escritórios pequenos, mas a gente está preparado aí também para atender médios e grandes escritórios, né, com uma solução muito mais sofisticada. E eu queria deixar também uma mensagem para quem está ouvindo a gente, que com esse movimento do jurídico 4.0, né, Samantha? Muito se fala que a tecnologia vai roubar o lugar do advogado. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que foi o contrário. Eu acho que é o advogado que faz o trabalho da tecnologia, do copia e cola, da atividade repetitiva. E eu acho que agora a tecnologia ela vem para empoderar o advogado, o operador do direito, para que ele cuide do que realmente o ser humano é melhor para fazer, que é ser humano e analisar muito subjetivamente os casos, poder se dedicar de uma maneira muito mais detalhada e aprofundada para os seus clientes e ajudar a resolver os conflitos que tanto existem no Brasil, por ser já um país muito contencioso, né? E a tecnologia trazer aí voz para o advogado e eliminar essas coisas burocráticas do dia a dia e permitir com que ele capture mais valor de mercado. Eu posso afirmar, o escritório que tem o Exijur, ele consegue atender muito melhor os seus clientes, entendeu? Mas não é fácil fazer uma implantação, uma virada, né? Não é algo trivial. Se a gente for falar que implantar uma controladoria jurídica é algo simples, não. Mas por isso que está aí a Samantha com a Radar Gestão, com uma consultoria especializada, e a gente com a parte de tecnologia e metodologias ágeis para facilitar esse caminho também. Bom, é isso, Samantha.
Mais uma vez, muito obrigado. Fica aí o convite a todos aí para conhecer um pouquinho mais da Radar Gestão e conhecer aqui o Exijur também, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Obrigada.